Irmãos, o título da palavra de hoje é Crer e Interpretar a Bíblia Corretamente. Tem pessoas que acham que crer na Bíblia é tudo. Não, eu creio em Deus. Ah, que bom. Ah, eu creio na Bíblia. Ah, que bom, ótimo. Mas esse é só o primeiro passo. O segundo passo, e talvez até mais importante do que o primeiro, é interpretar a Bíblia corretamente. Irmãos, quero dizer uma coisa a vocês. Eu já vi muitas pessoas se converter e andar para trás, perder o que tem, virar uma confusão a vida da pessoa. E aí a pessoa diz assim, eu me converti, o diabo se levantou, e por causa que agora eu sou crente, então é assim mesmo, quando a gente vira crente, a gente acaba perdendo muitas coisas, porque o diabo se levanta contra nós. O diabo se levantou nada, você entendeu a Bíblia totalmente errado, converteu e passou a agir mais errado do que agia quando era do mundo. Aí você tem que andar para trás mesmo. Aí não tem jeito. Porque tem gente que crê na Bíblia, mas interpretou a Bíblia tão errada, que em nome da fé na Bíblia está matando os outros aí. Vai lá por Oriente lá para você ver, médio, se não vem. Em nome da fé na Bíblia está matando os outros. E aí, o que você me diz disso? Então, crer na Bíblia é o primeiro passo, mas o segundo passo tão importante quanto esse, ou talvez até mais, é interpretar ela corretamente. Você crer na Bíblia, interpretar a Bíblia errado, você vai se arrebentar todo. Como tem muita gente, acontecendo com muita gente por aí. Então, ainda que eu concordo que muitas vezes alguém se converte, e mesmo interpretando a Bíblia corretamente, mesmo agindo corretamente, ele pode perder algumas coisas. Se ele conseguiu aquilo desonestamente, Deus pode tirar, viu? Ainda que eu concordo que isso é possível. Mas nem todo mundo que perde é isso. Eu não estou dizendo que isso não é possível. Eu quando me converti, eu fiz as contas mais ou menos, eu perdi mais ou menos 25 a 30% do meu patrimônio assim rapidinho. E eu fiz as contas, foi mais ou menos o que tinha sido ganho desonestamente. Então eu creio sim que a pessoa pode se converter e o diabo se levanta e se tem uma legalidade ali, pode tirar. Mas nem todos que se convertem é assim. Nem todos que se convertem e perdem alguma coisa é porque foi ganho desonestamente, é porque o diabo se levantou. É porque a pessoa entendeu a Bíblia errado e está agindo errado. Está agindo errado. A pessoa entendeu, está trabalhando lá. Aí lê um versículo lá na Bíblia, diz, buscai a Deus em primeiro lugar. Não, vou largar esse emprego aqui, o patrão quer dar folga para mim na igreja, vou largar esse emprego aqui porque a Bíblia diz que é para buscar Deus em primeiro lugar. Aí larga o emprego, aí fica sem emprego, prestou atenção, a vida dele começa a ir para trás. Mas ele interpretou a Bíblia errada. Porque buscar Deus em primeiro lugar não é abandonar o emprego para ir na igreja. Não é dar o cano no serviço para ir na igreja. Porque a mesma Bíblia que diz que tem que buscar Deus em primeiro lugar, ela também diz que você tem que ser honesto com o seu patrão. Você converteu, você tem que ser um funcionário melhor agora. Como é que você vai dar o cano no serviço para ir trabalhar? Prestou atenção? Então, interpretar a Bíblia corretamente é tão importante, ou talvez até mais importante do que crer nela. Quer dizer, acho que não é um mais importante que o outro. Acho que os dois são indispensáveis. Você tem que crer na Bíblia, né? E tem que interpretar ela. Bom, eu abri lá a Bíblia, mas pensei que já tinha lido, não li ainda. Vamos ler. Vamos ler o texto. Põe o texto lá na tela. 2 Timóteo, né? 3, 16, 17. Olha o que diz. Isso aqui nos ajuda muito, ó. Porque sempre existe aquela dúvida, né? Mas a Bíblia foi escrita por homens. Foi escrita por homens. Mas nós temos que crer que ela foi escrita por homens, mas foi inspirada por Deus. Agora, se você acha que Deus não é capaz de inspirar homens para escrever o que ele quer, irmão, então ele não é, como que ele vai nos salvar se ele é um Deus tão pequeno? Que nem tem capacidade para inspirar alguém a escrever o que ele quer. Como que ele criou o mundo então? Como que ele vai nos salvar do inferno? Irmãos, nós temos que crer que Deus é grande, que Deus criou o mundo, que ele é poderoso, que não tem nada difícil para ele. Se ele criou o mundo, se ele criou o homem, será possível que ele não consegue inspirar o homem a escrever o que ele quer? Se foi ele que criou o homem, se foi ele que criou o mundo, se foi ele que criou todas as coisas. Então olha o que diz o texto. Diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Versículo 17, para profetizar, para ficar adivinhando o futuro, para ficar profetizando bênção, profetizando que o carro vai ganhar um carro do ano. E também versículo 18, profetizar que a vizinha está com inveja de você. É isso que está escrito? Não!
Porque tem gente que, para que serve a Escritura? A Escritura é inspirada por Deus. Não é para ficar adivinhando o futuro não, irmãos. Esse negócio de ficar adivinhando o futuro a Deus pertence. Eu não estou dizendo que em alguns casos, Deus até mostrou ao homem alguma coisa que ia acontecer, mas isso não é a regra, nós não devemos buscar isso. Nós temos que buscar conhecer o presente, não o futuro. O futuro pertence a Deus. Em alguns casos, Deus mostrou sim algumas coisas e tal, mas isso não é a regra, isso é uma exceção. Nós não devemos viver a vida querendo adivinhar o futuro. Nós não conhecemos nem o presente. Para que conhecer o futuro, meu Deus do céu? Nem o presente você não conhece. Tanta coisa para a gente aprender na Bíblia, mas vamos ler de novo o texto agora, vamos ler certinho. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como que alguém que não conhece a Escritura pode estar habilitado para pregar o Evangelho, para ensinar? Como pode? Como pode? Então, todo aquele que quer fazer a obra de Deus, ele tem que dominar bem a palavra. Ainda nessa carta, Timóteo, acho que no 1 Timóteo, fala das qualificações do pastor, do presbítero, do ministro, daquele que ministra, e uma das qualificações é que domine bem a palavra. Dominar bem não é ter a leitura, ter o intelecto e ler bem, não. Dominar é entender a palavra, é conhecer a palavra. Tem uma frase no latim que os reformadores usavam muito, que diz assim, orare e labutare, no latim. E o que significa? Traduzido para o português, orare e labutare. Orar e muito trabalho, porque labor é trabalho forçado. Labor significa trabalho forçado. Então, orar e labutar. Orar e trabalhar, ler a palavra, mas não é só ler, é estudar a palavra. Labutar é estudar a palavra. Porque ler a palavra é bom, mas não é o suficiente também. Nós precisamos estudar a palavra. Ler é um pouquinho diferente. É bom também, é o início. Você começa lendo, mas depois você tem que passar para um outro nível. Tem que estudar. Qual é a diferença? Você lê como se fosse uma história e vai indo do começo ao fim. Só para gravar ali o que está escrito. Agora, quando você passa a estudar, você lê um texto, você não entendeu muito, você volta para trás, começa a ler de novo, começa a avaliar o contexto. Aliás, vou falar disso. Começa a avaliar, e aí você não entendeu, você lê de novo. E aí você, pastor, qual é o livro bom que eu possa ler? Porque a gente deve ler livros também, mas ler livros assim a zóio, qualquer um, e pode te derrubar também, né? Tem livro que de evangélico mesmo só tem o nome na capa, né? Tem nada de evangelismo lá dentro. Tem nada de Bíblia lá dentro. Tem de Bíblia, mas é errado, não está correto. Então, às vezes perguntar para o pastor, perguntar para o Anderson, para o Ricardo, para quem já conhece um pouquinho mais, qual o livro que é bom para a gente ler. Mas a princípio, o mais que a gente tem que ler mesmo é a Bíblia. Mas se você quer chegar num nível mais alto, às vezes tem que lançar mão de livros também. Mas a princípio nós temos que ler a Bíblia. A Bíblia que é o mais importante. A Bíblia não tem jeito de errar. A Bíblia é correta. A Bíblia é perfeita, é santa. E então não tem jeito de entender a Bíblia sem oração. Não tem jeito de entender a Bíblia sem nascer de novo, sem ter o Espírito Santo. Não tem jeito. Isso aí é indispensável. Precisa nascer de novo, precisa ter o Espírito. Porque as coisas do Espírito, só Ele mesmo pode entender. Só Ele mesmo. As coisas de Deus são tão grandes que só Ele mesmo pode entender. Por isso nós precisamos ter Ele aqui para a gente poder entender. Porque só Ele mesmo, o homem não pode. As coisas de Deus são muito mais altas do que as coisas dos homens. Não tem jeito, o homem não consegue entender. Então é só pelo Espírito mesmo. Então eu quero colocar aqui o primeiro princípio para a gente entender a Bíblia. Primeiro princípio. Esse é um assunto que eu falo bastante aqui na igreja, e alguns irmãos já sabem meio que de cor e salteado. Mas tem muita gente aqui que não ouviu ainda. E tem uma coisa, tem coisas que na igreja são tão importantes, mas tão importantes, que nunca é demais você estar repetindo. Nunca é demais. Então eu não vou me demorar muito nesse primeiro princípio, mas eu ainda assim eu preciso explicar ele, viu? Preciso explicar ele. Estudar o contexto. Porque as maiores heresias, por que elas acontecem? Porque a pessoa lê um texto isolado. Ela lê um texto isolado. Então, o que acontece? Se chega duas pessoas ali, o Pedrinho e o Joãozinho.
chega ali na porta e fala, grita de lá, pastor, eu tomei 3. E o outro chega de lá, o Pedrinho, eu tomei 3. Aí chega o Joãozinho do lado e fala, eu também tomei 3, pastor. Mas aí em que contexto ele estava? O Joãozinho estava na sorveteria. E o Pedrinho estava no bar. Aí o que o Joãozinho tomou? Tomou 3. Você viu que a fala foi a mesma. Os dois falaram a mesma coisa. Mas um tomou 3 sorvetes, o outro tomou 3 copos de cachaça. Mas os dois falaram a mesma coisa. Por quê? Mas cada um tomou uma coisa diferente porque eles estavam em contextos diferentes. Um estava na sorveteria, outro estava no bar. Prestou atenção? Tem um texto em Mateus 24 ali, que tem um texto que fala das tribulações, da grande tribulação. Mas antes da grande tribulação tem o princípio das dores. E quando chega no final do texto, ele fala assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí, por causa desse versículo, tem gente que crê na perda da salvação. Não está escrito aqui, aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Se não perseverar até o fim, vai perder a salvação. Só que é o seguinte, o texto lá não está falando de inferno. O texto está falando da grande tribulação. Então, aquele que perseverar até o fim vai ser salvo da grande tribulação, porque o texto lá não está falando de inferno. Você consegue compreender como é que o contexto é importante? Consegue compreender? Quando você lê um versículo isolado que dá um estrago, é um perigo. Lá não está falando de inferno. Está falando da grande tribulação. Quando aquele perseverar até o fim vai ser salvo do quê? Salvo do assunto que está sendo falado ali. Não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Mateus 6 fala de ser ansiosos. Fala da ansiedade. Mateus 6. Aí chega no final ele fala que buscar a Deus em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas. Mas algumas pessoas, além de ler o versículo isolado, mudam um pouquinho o versículo, né? Fala as demais coisas, ele fala todas as coisas. Mas o versículo não está escrito todas as coisas. Em primeiro lugar, que não está escrito todas as coisas, está escrito as demais. Mas quais são as demais? Quais são as demais? As demais coisas inclui avião, inclui iate, inclui a fazenda, a casa na praia? Não, o assunto lá está falando de bebida, comida e vestimenta. As demais coisas que está naquele contexto. Correto? Então, primeira coisa mais importante para a gente entender a palavra corretamente é observar o contexto. O contexto, muitas vezes, você lê 2 ou 3 versículos ali a mais, além daquele um. Você lê mais uns 2 versículos anteriores ou depois, já te dá um contexto. Muitas vezes você tem que ler o capítulo inteiro. Muitas vezes você tem que ler uns 3 capítulos para formar o contexto. E tem vezes que você tem que ler a Bíblia inteira. E aí? Para formar o contexto. Aí, irmão, você quer conhecer a Bíblia bem? Você quer estudar bem? Quer ter uma boa interpretação, irmão? Tem um preço. Não é de um dia para outro. Você quer ser médico? Tem um preço, irmão. É muitos anos. Você quer fazer um cursinho ali para fazer para ir fazer faxina na prefeitura de coisa? Nada contra faxina, irmão. Mas você quer, cursinho, é um cursinho de 3 meses. Mas você quer ser médico? É bastante. Você quer estudar bem a Bíblia? Você quer? Tem um preço a pagar. Tudo tem um preço, irmão. Tudo tem um preço. O que é de graça mesmo, eu vou falar para você, é a salvação. E a salvação, ela só é de graça só por um motivo. Porque a Bíblia diz assim, que o preço dela é muito alto. E se não fosse dada de graça, ninguém na face da terra conseguiria comprar. Por isso foi dado de graça. O pai, ele só dá ao filho aquilo que é impossível para o filho, ele vai, tum. O bom pai é o seguinte, um saco de cimento ali, meu filho. Você tem 5 anos? Não. Saco de cimento ele não consegue, carrego eu. Mas o quilinho de açúcar lá, deixa ele levar. Para ele ir acostumando, para ele ir aprendendo. É assim que funciona. Segundo princípio, e tão importante quanto este primeiro, também eu já falei bastante sobre isso, mas vamos lá. A Bíblia é o seu próprio intérprete. Você já viu aquela história aqui, uma conta de matemática? Você faz a conta. E para tirar a prova, para ver se a conta está certa, o que você tem que fazer? Uma outra conta. Interessante isso, né? Tem que fazer uma outra conta. A Bíblia, ela mesma que interpreta ela mesma. É ela mesma que confirma ela mesma. Então, um texto mais fácil ajuda a entender um texto mais difícil. Correto? Então, vou citar aqui um texto, é chave. Tem um texto na Bíblia que diz assim, não julgai para não ser julgados. E os estudiosos aí, muitos estudiosos de meio livro, né, que já leu metade da Bíblia, não conseguiu ler ela inteira ainda e o livro que leu só pela metade, eles não conhecem os outros textos que falam sobre julgar. Só conhece esse um. Não julgar para você não ser julgado. Mas como? Como você está fazendo isso? Você não deve julgar. A Bíblia diz que não pode julgar. Por quê? Está escrito.
E ainda dizem, está escrito lá em Mateus, você não conhece, pastor, a palavra? Que está escrito, não julgar para não ser julgado. Mas só que tem mais dezenas de versículos que dizem que pode julgar e deve julgar. E agora, como é que faz? Tem um que diz assim, julgai com a reta justiça. Tem um que diz, julgai todas as coisas e retei o que é bom. Julgai, mas não julgai pela aparência. Tudo isso está escrito também. Eles não conhecem esses outros textos aí. Só conhecem aquele, não julgar para não ser julgado. Então o que acontece? Nós temos que reunir vários textos que falam sobre o mesmo assunto. Aí aquele texto mais fácil ajuda a entender o mais difícil. Peraí, mas se aqui está dizendo que a gente deve julgar, mas não julgar pela aparência, então o que Deus está querendo dizer na hora que Ele disse para não julgar? Lá em Mateus. Então, vamos observar bem o texto. Aí o texto diz assim, bom, se você está com uma trave na testa e quer tirar o cisco do olho do seu irmão, então entendi. A gente pode julgar, mas a gente tem que tomar cuidado se a gente está cheio de pecado, está na lama e fica procurando encontrar um pecadinho no outro para poder fisgar ele, isso aí não pode. Entendeu? Isso aí não pode, é esse tipo de julgamento que nós não podemos fazer. O julgamento que nós não podemos fazer é o seguinte, quando nós não estamos fazendo a nossa parte, estamos, a gente não está buscando a Deus e está procurando arrumar defeito naqueles que estão buscando a Deus. É esse tipo de julgamento que não pode. Mas a Bíblia diz que tem que julgar com a reta justiça. E que é para julgar sim, mas só não julgar pela aparência. Porque o Senhor julga o coração. E nós também temos que ser assim. Temos que julgar pelas atitudes, não pela aparência. Julgar pelo que a pessoa faz. Porque a Bíblia diz que a gente conhece a árvore pelo fruto. Conhece a árvore pelo fruto. Se eu não fosse julgar nada, irmãos, estaria lá na Igreja Católica até hoje. Correto? Estaria lá até hoje. A semana passada eu falei aqui bastante também a respeito disso. Então, a respeito de dinheiro, quantos textos que fala... Parece que dá a impressão, você lendo ele isolado, dá a impressão de que o dinheiro é ruim, que ele é uma maldição. Mas no fundo o dinheiro não é ruim, o dinheiro não é maldição. O que é maldição é o amor ao dinheiro. O dinheiro é uma bênção. O dinheiro é um instrumento de Deus para nos abençoar. O dinheiro é um instrumento de Deus para alegrar os nossos corações. Para nos trazer ali, até por não dizer, uma felicidade, uma alegria, ainda que seja momentânea, mas nesse mundo, irmão, tudo aqui é momentâneo. Tudo aqui é. Então, o dinheiro é bênção. E é um instrumento de Deus. Tem tantas coisas. Veja bem como a pessoa entende errado. A filha do Pelé entendeu que é o seguinte. A filha do Pelé entendeu que não pode tomar remédio, porque Deus vai me curar. Aí o que aconteceu? Morreu. Não tomou remédio, morreu. E aí o que acontece? Será possível que não dá para você estudar a Bíblia e orar a Deus e entender que aquele remédio é só um instrumento de Deus, que tem que glorificar a Deus naquele remédio, que aquele remédio é só um instrumento de Deus, é a maneira de Deus de nos cuidar de nós, de dizer, olha, eu estou aqui, eu sou teu Deus, eu te protejo. Mas as pessoas entendem errado, quer que Deus desça do céu para vir aí resolver o problema dela. Não é assim que funciona a Bíblia. Não é assim. Tudo é Deus, precisa entender Deus nas pequenas coisas. Entender Deus num remédio. Entender Deus na mão do médico. Em tudo. Tudo é Deus. É isso, é assim que nós precisamos interpretar a Bíblia. Então sempre um versículo mais fácil, mais difícil. Nós temos que ler os outros versículos mais fáceis que falam sobre o mesmo assunto. Juntar, se for possível, 3, 4, 5, 10, 15 versículos do mesmo texto. Aí você consegue formar uma doutrina. Não dá para formar uma doutrina com um versículo só. Sem avaliar o contexto, sem avaliar outros textos que falam do mesmo assunto. Então não dá, não dá. A gente precisa entender a Bíblia, a gente precisa crer na Bíblia, mas precisa interpretá-la corretamente também. Senão nós não vamos para frente, a gente não vai obter sucesso, não vai prosperar, não vai avançar, não vai conhecer mais a Deus. Para conhecer mais a Deus, nós precisamos conhecer mais a palavra, mas precisamos interpretá-la corretamente. Porque se interpretamos a palavra errada, aí nós vamos nos distanciar mais ainda de Deus. Quanto mais nós interpretamos a palavra corretamente, mais íntimos de Deus nós vamos ficar, mais nós vamos conseguir ouvir a Deus, mais Deus pode falar conosco. Amém? Alguém estava com um filho lá, isso é fato.
Isso é um fato real. Alguém estava com um filho lá no hospital, estava muito mal, aí abriu a Bíblia assim, ó. É aquele negócio de sorte, né? Que já é uma coisa maligna, né? Fechou os olhos e tum! Esta enfermidade não será para a morte, mas será para a glória de Deus. Ai, todo feliz, alegria. Eixa, não vai morrer. Deus falou comigo. Deus falou comigo que o meu filho não vai morrer. Aí chegou lá no hospital, o menino já estava morto. Aí Deus falou, aí ficou revoltado com Deus porque Deus não cumpriu a palavra. Porque Deus, quantas pessoas que se desviam da igreja, porque Deus não cumpriu a sua palavra. Deus não cumpriu a sua palavra, você que interpretou a palavra errada. Interpretou a palavra errada. Eu já vi profeta falar assim, ó. Deus vai falar. Fala. Aí caiu lá onde vai morrer todo mundo, mata todo mundo. Saul, mata todo mundo. Entendeu? Aí, campei essa palavra de novo. Aí, põe o dedo no outro lugar. Irmãos, eu estava falando hoje para a pessoa hoje que eu não vejo esse povo como crente, como pastores. Eu vejo como o povo de circo. Eu vejo como um circo. Fala, esse povo tinha que estar no circo. Não tinha que estar dentro da igreja. Tinha que estar dentro da igreja. Então, vamos para o terceiro princípio. Irmãos, quase tudo no Velho Testamento era literal. E era sombra das coisas futuras. Quase tudo era literal. Literal que eu falo, vou citar um exemplo aqui. A Bíblia diz que o povo de Deus guerreou contra Amaleque. O tempo todo. Amaleque não deu descanso para o povo de Deus. O povo de Deus guerreou contra Amaleque. O que era Amaleque no Velho Testamento? Gente de carne e osso. Era pessoas. E quando o povo de Deus guerreava contra Amaleque, eles tinham que matar quem? Eles tinham que matar gente, irmãos. Era gente de carne e osso. Era literal o negócio. Agora hoje, quando Deus diz que você tem que guerrear contra Amaleque, é gente que você vai ter que matar? O que simboliza Amaleque hoje? Amaleque é a nossa carne. Então é guerra contra a carne. Você tem que se levantar contra a carne. Deus falou para Saul, aquela famosa passagem onde Saul perdeu o reino. Deus falou para Saul, vai lá, mata tudo, mata o rei, destrói tudo, mata as crianças também, mata tudo, destrói tudo, não deixa nada. Saul foi lá, não matou as crianças, o rei em vez de matar levou ele como troféu, desobedeceu a Deus. Quer dizer, Deus mandou fazer de um jeito, mas eu sou melhor que Deus, eu sei mais. E quis fazer melhor do que Deus mandou. E o que é que aconteceu? Quando Deus falou para Saul matar as crianças, matar o rei, matar tudo, o que significava isso? Era literal, irmão. Era criança de verdade, era um rei, era um homem de carne e osso, irmão. Pastor, Deus manda matar a criança, é. Não sou eu que está falando, é a Bíblia que diz. Mas peraí, mas e o que significa isso para nós hoje? Matar o rei, matar tudo, destruir tudo, os animais, significa destrói o pecado grande, destrói o pequenininho. Porque aquele pequenininho simboliza, a criança simboliza o pequeno. Não, destrói o pequeno, porque o pequeno se você destruir. Por que tinha que matar as crianças iam crescer, depois ia se levantar de novo contra ele. Você tem que destruir o pecado pequeno, senão ele vai ficar grande, ele vai crescer e vai te destruir. O pecado pequeno vai crescer, vai se levantar, vai ficar grande, vai te destruir. Então tem que destruir tudo. Não tem que guardar pecadinho de estimação, não. Mas no Velho Testamento era tudo literal. Se não era tudo, era quase tudo, era literal, irmãos. Hoje não. Você precisa interpretar a Bíblia. Você precisa interpretar. Então, e no Velho Testamento, quase tudo ali do Velho Testamento era sombra das coisas futuras. Apontava para algo lá no futuro. Seria o quê? Mas basicamente ali, a vinda de Cristo, depois da vinda de Cristo. Vou citar aqui um exemplo. Eu sei que tem gente, hoje em dia tem cristãos que gostam de voltar ao judaísmo. Estão usando kippah, estão usando aquela éstola sacerdotal, entendeu? Só que é o seguinte, primeiro que nós não somos judeus. Segundo que o judeu, se não se converter ao cristianismo, ele vai para o inferno. Terceiro que, não me lembro aqui o terceiro agora. Mas é o seguinte, irmão, não somos judeus. E não tem que usar kippah, não tem que usar, onde que está escrito isso aqui no Novo Testamento? O terceiro é que nós não somos do Velho Testamento. Agora, tem gente que acha que então nós somos agora do Novo, e o Velho Testamento não vale mais. Irmão, não tem jeito de entender o Novo Testamento sem entender o Velho. A gente precisa de um para entender o outro. Então não existe esse negócio que o Velho Testamento não vale mais. Muitas coisas mudaram porque se cumpriram em Cristo.
E muitas coisas lá era literal, hoje você tem que interpretar. Mas o Velho Testamento continua perfeito, continua a palavra de Deus e continuará para sempre. O Velho Testamento é o diagnóstico, e o Novo vem o remédio. O Velho Testamento mostra o pecado, na maioria das vezes, e o Novo mostra o remédio. Mas ninguém vai querer tomar o remédio se ele não entender que ele está doente. Ninguém vai querer Jesus se ele não entender, através da lei, que ele é pecador. E aqueles que falam, não, tem que falar mais do amor de Jesus. Vou falar uma coisa para você. Eu posso passar 300 anos falando do remédio. Eu posso passar 300 anos falando, esse remédio é bom, esse remédio é maravilhoso, esse remédio é bom, é bom, é bom, é bom, é bom. Se eu não convencer a pessoa que ela está doente, ela nunca vai tomar o remédio. Por isso, o mais importante é convencer a pessoa que ela está doente. Se você convencer a pessoa que ela está doente, uma vezinha só que você falar do remédio, ela vai falar, me dá aqui. Ela agarra com as duas mãos. Mas se ela não for convencida de que ela está doente, por isso que a igreja de Deus de verdade, ela vai falar muito do pecado. Sim, 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 sim. Do pecado. Pastor, mas eu já estou quase santo. Estou tão perto de Deus, eu estou tão bem. Se falar muito de pecado, para mim, eu vou enjoar. Irmão, aí você está ruim, aí você precisa converter. Aí você precisa converter. Porque tenho que concordar que tem pessoas aqui que se dedicam ao evangelho há algum tempo e estão num nível melhor que os outros. Tenho que concordar com isso. Isso, o bom senso, a lógica diz isso. Mas, irmão, se a pessoa que está na sua frente, atrás de você ou do seu lado, tem problemas maiores, ela, ouvindo a palavra sobre pecado, ela vai, de repente, abandonar um pecado grande. Você que está num nível melhor, você vai abandonar um menorzinho, um pecado menor, mas você também está no processo tanto quanto ela, meu filho. Ainda que você esteja bem, mas num nível bem melhor do que o irmão que está sentado do seu lado, na sua frente, mas você continua no processo, irmão. Enquanto nós vivemos, nós estamos no processo de mudança, de abandonar o pecado, enquanto nós vivemos. A vida cristã é uma vida de arrependimento, não é um arrepender um dia só. Mas não é ficar arrependendo sempre pela mesma coisa. O que você já pediu perdão, aquilo ali Deus já perdoou, acabou. O problema é que é uma vida de arrependimento, é uma vida de mudança. Vamos lá para o quarto princípio então. E aqueles que dizem, por exemplo, que o dízimo não vale mais hoje, porque o dízimo é do Velho Testamento. Como se no Velho Testamento Deus era carrasco, arrancava o couro do povo. Agora Deus ficou bonzinho e não pede mais o dízimo. Irmãos, me poupem. Irmãos, não tem gente se dedicando dia e noite aí para pregar o evangelho, para pregar contra o dízimo, dizer, não, mas o dízimo não precisa mais dar o dízimo, porque o dízimo é da lei, e nós somos salvos pela graça. Mas quem falou que nós damos dízimo para ser salvo, irmão? Quem foi que falou essa besteira? Os caras são tão ignorantes, que eles pensam que a gente dá o dízimo para ser salvo. Esses pregadores aí contra o dízimo, nós não damos dízimo para ser salvo, irmão. Porque salvo é o sangue de Jesus e mais nada. Nós não damos o dízimo para ser salvo, mas porque nós fomos salvos, nós dizimamos para que outros sejam salvos, sejam alcançados. E nós damos dízimo porque amamos a Deus. Então, essa história que o dízimo não vale mais porque é do Velho Testamento, não. Primeiro que tem no Novo Testamento também a respeito do dízimo. E segundo que antes da lei, Abraão já deu dízimo, nem tinha lei, não tinha nada escrito, só pela consciência dele, ele já deu dízimo. Jacó já deu dízimo só pela consciência, não tinha lei escrito, não tinha nada. Foi só pela consciência. Entendeu? Ele já deu o dízimo, a Bíblia diz. Então, o que acontece? O dízimo não era um cerimonial. Os cerimoniais, eles foram extintos. Por quê? Porque nós não somos judeus. E nós não temos um templo mais. E tem gente que diz assim, não, isso aqui não é a igreja. Esse prédio não é a igreja. Igreja somos nós, isso aqui é o templo. Não, mas está errado também. Não é nem igreja nem templo isso aqui. Porque a Bíblia diz, Jesus não mora, o apóstolo Paulo falou lá em Atos dos Apóstolos. Deus não mora em templos feitos por mãos humanas. Ele mora no coração daqueles que crêem. Não tem nem templo, não é mais também. Mas a gente chama ainda de igreja porque é assim que as pessoas entendem. Chamar a pessoa do mundo, vamos para a igreja, amém. Né? Vamos ter que continuar falando de igreja, mas no seu coração você sabe que a igreja não é isso aqui, nem é o templo também. O templo também é no nosso coração. Tem gente hoje que fala assim, que tem que ter um maior cuidado. Tem gente que, vou subir agora no púlpito, no altar. Esse aqui é o altar. Ah, meu Deus, dá até um arrepio.
para subir no altar. Como se esse lugar aqui fosse um lugar diferenciado, irmãos. Irmãos, não existe mais templo, não existe mais igreja, não existe mais altar. Tudo é nosso coração, está tudo dentro de nós. E você tem que ser santo aqui em cima, lá fora, por baixo, por cima, de baixo. Isso aqui é uma plataforma para ficar mais alto para ver lá. Não tem negócio de altar, o santo dos santos. O véu se rasgou de cima a baixo, irmão. Não existe mais isso. Por que que não existe mais? Porque se cumpriu em Cristo. Agora o dia não se cumpriu em Cristo. No Velho Testamento precisava do dinheiro vivo, precisava levar bois. Tem um texto lá que fala, mas se a bênção, Deus te abençoa muito e for muito, vende e leva o dinheiro. Tem um texto que fala isso ainda, acho que é Deuteronômio. Vende e leva o dinheiro. Mas mas esse negócio de templo, de igreja, de coisa, isso aí se cumpriu em Cristo. Por quê? Jesus morreu, o véu se rasgou de cima a baixo, não tem mais o templo, igreja, prédio. Não tem mais, a igreja somos nós, Jesus passou a ser morada dentro de nós. E a Páscoa? Então isso sim, isso acabou, mas não é que Deus mudou. Deus não muda, põe uma coisa na sua cabeça, Deus não muda. Não é que mudou, é que se cumpriu em Cristo. Nós não precisamos mais de fazer a Páscoa. Agora tem algumas igrejas judaizantes que gostam e querem celebrar a Páscoa, quer matar um cordeiro. Gente, tinha que matar um cordeiro antes, porque o cordeiro perfeito não tinha morrido ainda. Tinha que matar um cordeiro para simbolizar o cordeiro perfeito que viria, para encobrir o pecado do mundo. Mas matava o cordeiro para encobrir o pecado. Mas agora nós não tem mais que encobrir o pecado, não precisa mais matar cordeiro, porque o cordeiro perfeito já veio. Então a Páscoa já se cumpriu em Cristo. Então nós celebramos a Santa Ceia agora, só simbolicamente, só para memorizar, só para lembrar da obra de Deus, já se cumpriu em Cristo, porque não precisa mais cobrir pecado. Agora, João quando viu Jesus falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse aí não encobre, esse aí tira o pecado do mundo. Então, se cumpriu em Cristo. Agora, se você quer ter o coração purificado, não precisa mais matar um cordeiro, não precisa mais fazer uma oferta pelo pecado. Você precisa pedir perdão a Deus. Agora, na questão do dízimo, não é um cerimonial, não se cumpriu em Cristo. No Velho Testamento, você precisa do dinheiro vivo, agora você ora e cai dinheiro do céu? Não, isso não se cumpriu em Cristo, irmãos. Continua precisando de dinheiro vivo para as coisas se mover. Pagar luz, água, aluguel para ir andar. Se cumpriu em Cristo? Então é isso que as pessoas não entendem. As coisas do Velho Testamento, que eram cerimoniais, acabou. Acabou, porque nós não somos judeus, não tem mais templo, não tem mais nada. E a maioria delas já se cumpriram em Cristo, que se cumpriu em Cristo, que Deus não muda. E aqueles irmãos que fazem jejum? Jejum para mudar Deus, para pôr Deus contra a parede, para Deus tem que fazer o negócio. Ah, irmão, eu tenho tanta vergonha disso. Mas não é vergonha de mim, não. É vergonha de ter crente na face da terra que faz isso. Talvez você vá assustar com o que eu vou falar, porque talvez você nunca tenha ouvido isso. Irmão, a gente não faz jejum para mudar Deus, não, irmão. Deus não muda. Deus é perfeito. O jejum é para mudar nós. Você faz o jejum porque se Deus quer, eu preguei aqui domingo a respeito. Deus quer dar para nós o melhor, mas nem sempre é possível por causa da nossa ignorância, por causa do nosso pecado. Então o jejum é para mudar nós. Tudo que você pedir para Deus, a vontade de Deus é dar o melhor. Mas você não está preparado. E o jejum te torna mais sensível. De repente você se arrepende do pecado e de repente Deus pode dar. Porque você mudou. O jejum é para mudar nós, não é para mudar Deus. Deus não precisa de mudar, irmãos. Deus é santo, perfeito, puro, maravilhoso, digno de honra, glória, poder. Ele é hoje, amanhã e sempre será. Quem precisa mudar somos nós. Pastor, mas e se a gente quiser jejuar para interceder por um outro irmão? Aí precisaria de uma outra pregação, né? Mas, de repente nem há necessidade de jejuar. Você ora só pelo outro irmão, então, como intercessão. Agora, se você quiser jejuar, é para Deus te dar uma direção, amolecer o seu coração, te tornar mais sensível, para você interceder por ele, para ajudar ele, você ajudar ele. Mas, irmão, o jejum sempre é para nós mesmos. Mas para nós mesmos, não no sentido para trazer benefícios para nós, no sentido de nos tornar mais sensíveis, para ouvir a voz do Senhor, para tomar a decisão certa, para fazer a coisa certa. Se é para ajudar o outro, para ajudar da maneira correta, se é fazer alguma coisa por mim mesmo, é para tomar a decisão certa. Jejum não é para mudar Deus. Tem gente que acha que com jejum vai convencer a Deus. Deus não quer me dar tal coisa, mas eu vou jejuar e eu vou convencer Ele a me dar.
Não tem nada mais ridículo na face da terra do que um pensamento desse. Tem nada mais ridículo do que um pensamento desse. Deus não quer me dar, mas eu vou jejuar, porque o meu jejum é forte, melhor que todo mundo. Eu consigo jejuar 20 dias e eu vou convencer ele a me dar. Irmão, tem alguma coisa mais ridícula do que isso na face da terra? E é uma coisa que é praticada talvez aí por 80, 90% dos cristãos. Mas é triste, mas eu posso fazer o quê? Eu não posso mudar o mundo, mas eu vou fazer a minha parte. Uma vez estava o beija-flor e o gavião conversando. Beija-flor e o gavião. Aí estava um incêndio, a floresta pegou fogo. E aí o beija-flor ia lá, enchia o biquinho dele, jogava o biquinho de água assim, em cima da fogueira lá na floresta. Voltava lá no rio e pegava biquinho de água e em cima da fogueira na floresta. O gavião falou assim, ô beija-flor, você tá doido? Você acha que isso aí, essa aguinha que você está colocando no bico aí vai fazer alguma diferença, vai apagar o fogo? O beija-flor falou, olha, se vai fazer alguma diferença eu não sei, mas eu estou fazendo a minha parte. É lógico que é uma ilustração, é lógico que não é algo real, né? O beija-flor não conversa, o gavião muito menos. É lógico que é uma ilustração, mas deu para você entender, não deu? Deu para entender, né? Então, quinto princípio para nós andarmos. O texto foi escrito para quem e em que época? Também nós temos que observar para poder interpretar a Bíblia corretamente. O texto foi escrito para quem e em que época? Irmãos, não me entendam mal. Tudo que está na Bíblia foi escrito para nós todos, correto? Mas eu estou falando diretamente lá no texto. Inicialmente escreveu para quem? Romanos, o livro de Romanos foi para quem? Foi para Romanos, o nome já diz. E o livro de Mateus? Não diz para quem foi, mas se você estudar um pouquinho a Bíblia, você vai perceber que o livro de Mateus foi escrito para os judeus. Se você observar o livro de Marcos, já foi escrito para os gentios, embora ele não expressa isso claramente, mas se você estudar um pouco a Bíblia, você vai perceber, o livro de Marcos foi escrito para os gentios. E o Timóteo foi escrito para quem? Foi escrito para qual igreja? Quem sabe? Para qual igreja foi escrito o livro de Timóteo? Para nenhuma igreja, foi escrito para um homem, para o Timóteo. Então tem coisas que foram escritas para a igreja, tem coisas que foram escritas para uma pessoa. E em que época? Como é que você interpreta lá em, parece que é 2 Coríntios, acho que 8. Como é que você interpreta, não me lembro muito bem, mas é Paulo aos Coríntios, essa aí. Não me lembro muito bem qual lugar que está. Mas Paulo dizendo aos Coríntios que não é bom que você se case. E quem tem uma filha virgem, melhor é que não case ela. Melhor que ela fique solteira, que permaneça solteira, caso ela se case e não peque, mas eu aconselho que não case. E aí? Apóstolo Paulo dizendo que não é para casar. E aí agora? Para quem que ele falou isso? Em que época? Ele falou isso numa época de grande tribulação, tribulação generalizada, perseguição generalizada. Ele quis dizer que durante aquela perseguição não era para casar, mas ele não quis dizer que não é para casar a vida inteira, porque a Bíblia, no resto da Bíblia, não diz que não é para casar, que ninguém pode casar. Correto? Então, para interpretar a Bíblia, nós temos que ver em que época foi escrito e para quem foi escrito. Prestou atenção? Então, primeira coisa, avaliar o contexto. Segunda coisa, um texto mais fácil ajuda a interpretar um mais difícil. Quase tudo no Velho Testamento era literal e era a sombra das coisas futuras. Quarto, a lei não foi abolida, irmão. Jesus Cristo não fala, eu vim para abolir a lei. Ele fala, eu vim para cumprir a lei. Aonde aprenderam isso, meu Deus? Que o Velho Testamento não vale mais, que a lei não vale mais. Aonde foi que aprenderam isso? Irmão, Jesus fala claramente, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir a lei é boa. Mal é o homem que peca. A lei é boa. Foi Deus que deu, a lei é de Deus. A lei não foi abolida. Os cerimoniais, sim, eles foram abolidos. Muitas coisas já se cumpriram em Cristo, então mudou. O sábado já se cumpriu em Cristo. Eu não tenho tempo para explicar isso agora. Mas o sábado já se cumpriu em Cristo, irmãos. O quinto, nós estamos no quinto. Quinto, o texto foi escrito para quem e em que época? Preciso acelerar aqui, vamos para o sexto. O texto foi falado para a igreja ou para uma pessoa específica? Já até falei isso. Esse negócio dessas profetadas, profecia errada aí. Essas profetadas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Profecia, 99% das profecias no Velho Testamento não era para a pessoa física. Era para a igreja, era para o rei. Muito raras as profecias que foi para uma pessoa física. E mesmo assim, deixa eu falar uma coisa para você. Não era aquele negócio de mentiraiada de ficar adivinhando o futuro, não. A maioria das profecias, as pessoas fugiam dos profetas no Velho Testamento. Eles fugiam de medo. Porque geralmente a profecia era para falar, arrepende-te. Arrepende-te.
Não era esse negócio de, quem vai te dar um carro, porque vai ter um jumento novo, porque você vai ter um cavalo novo, porque vai ter uma charrete nova. Não tinha essas profecias no Velho Testamento, não. Vai ganhar uma carroça nova, não tinha nada disso, não. Geralmente era arrepende-te. Está na hora da gente encerrar, vamos para o 7º princípio, para encerrar. Jesus mandou expulsar o demônio, mandou? Mandou, irmão? Mandou. Mas em que contexto Jesus mandou expulsar o demônio? Em que contexto? Aonde está o texto mais explícito, aonde explica melhor como se deve expulsar o demônio? Em que contexto? Em que momento? Sabe qual o momento que foi? Você vai encontrar nos 3 evangelhos. O momento que foi na hora que Jesus enviou os 70 de 2 em 2. E ele falou assim, olha, vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar os enfermos, vão pegar em serpente, vão pisar escorpiões. Está cheio de gente querendo curar, está cheio de gente querendo expulsar demônios, mas ninguém quer pegar em serpente, ninguém quer pisar em escorpiões. Por quê? Porque na igreja não tem serpente, não tem escorpiões. Porque o texto foi falado para os discípulos que eles iam por meio do mato, eles iam atravessar rio, eles iam atravessar o mar. Foi nesse contexto que foi dado a ordem para expulsar o demônio. Pastor, não pode expulsar um demônio dentro da igreja? Na hora do culto? Deixa eu falar uma coisa para você. Pode. Caso aconteça, a gente tem que expulsar. Mas na medida do possível, se manifestar um demônio aqui dentro, o ideal é arrastar ele lá para o escritório, lá, e expulsar lá. Porque aqui não é lugar de demônio, aqui é lugar de glorificar o nome do Senhor. O nome diz culto a Deus, não é culto ao demônio. E outra, isso é um trabalho, tem que ser feito particular, tem que perguntar o que foi, por que você caiu, por que você está endemoniado, você mexeu com macumba, o que você fez, eu vou te ajudar. É uma coisa que precisa de aconselhar a pessoa, precisa de acompanhar, tem negócio de oração forte. Não existe oração forte, existe a palavra de Deus verdadeira e a palavra mentirosa. E a palavra de Deus verdadeira diz, conhecereis a verdade vos te libertará. Tem que expulsar o demônio dele, mas tem que explicar a ele que se ele não conhecer a Bíblia verdadeiramente, essa libertação não será completa. E o demônio vai voltar. E não tem que expulsar o demônio de um cara de 50 vezes, não. Expulsou uma vez, tem que ser uma vez só e nada mais. Se uma vez não deu certo, voltou de novo. Tem que saber qual é a legalidade, tem que investigar, tem que usar, não tem que ficar fazendo oração forte 1 mês, 2 meses, 10 meses, só para ver a pessoa cair, só para dar espetáculo. Aqui é lugar de glorificar o nome do Senhor. O nome do Senhor. O nome disso aqui é culto a Deus. É culto a Deus. É isso aqui. Mas a gente não tem que expulsar, tem sim. Mas aqui não é o lugar. Mas se acontecer, de repente pode acontecer e pode ser que seja necessário. Irmão, as pessoas trazem tudo para dentro do culto. Jesus mandou expulsar demônio, mas nunca mandou expulsar demônio no culto da igreja, no culto principal. Se Jesus quisesse expulsar demônio no culto principal, no dia da multiplicação dos pães, e foram 2 multiplicações, uma foi de 5.000 e outra foi de 4.000 pessoas. Jesus tinha expulsado no mínimo uns 200 ali naquele dia da multiplicação dos pães, não expulsou nenhum, porque ali não era lugar disso. Mostra para mim na Bíblia onde tem um lugar que Jesus expulsou um demônio dentro da sinagoga, dentro do culto, na hora que o povo estava reunido cultuando a Deus. Não. Era na rua, era no caminho, quando mandou o texto principal que fala disso. De expulsar demônio, você pode ver que o nome diz, expulsar demônio, curar enfermos, pisar em serpentes e escorpiões, pegarão em serpentes e escorpiões. Por que ele diz pegar em serpentes e escorpiões, irmão? Aonde que você pega em serpente e escorpião? Dentro do culto, dentro do templo, irmãos. É porque as pessoas iam ser enviadas, elas iam atravessar no meio do mar, elas iam atravessar rio, elas iam atravessar a mata. Esse era o contexto que foi falado, que era para expulsar demônio. E a cura, a gente só pode curar pessoas lá fora? Não, a gente pode curar aqui dentro, mas isso não é a prioridade. As pessoas vão ser curadas somente através da palavra, se ela ouvir direito. Conhecereis a verdade vos libertará do demônio, libertará da doença, libertará de tudo. A palavra tem esse poder. A palavra de Deus é tudo na nossa vida, porque ela é o próprio Deus, a palavra. Você tem que se apegar à palavra com a boca, com o coração, com os pés, com as mãos. Tem que se apegar à palavra. A palavra é tudo na nossa vida. Mas eu quero também poder de Deus, eu quero unção. Irmão, eu também quero, se nós nos apegarmos à palavra, verdadeiramente a unção, o poder, e até mesmo as curas vão vir. Mas nós não precisamos ficar inventando cura falsa. Pastor, eu quero fogo na igreja. Eu também quero, mas eu quero fogo verdadeiro, não quero fogo inventado por homens. E para ter um fogo verdadeiro, começa pela pregação verdadeira da palavra de Deus. Eu também quero, irmãos, eu desejo
Eu desejo o fogo de Deus. O fogo de Deus queima no meu coração, na minha alma, no meu espírito. Eu quero, mas eu quero fogo de verdade. Irmão, aquele negócio de ficar rodando a cabeça das pessoas, ficar chamando o demônio. A pessoa não está possessa, irmão. Mas ela está confusa, ela é uma pessoa fraca. Ela é emocionalmente abalada. E você põe a mão na cabeça dela, começa a rodar. E começa a invocar o demônio, ela vai ficar possessa. Então esse tipo de igreja para mim é mais espiritismo do que igreja evangélica. A pessoa entra lá sem demônio e sai possessa. Você está pensando que eu estou exagerando? Eu tenho plena certeza do que estou falando. Isso aqui é a palavra de Deus. A pessoa entra na igreja sem demônio e sai possessa. A pessoa está confusa, abalada na alma, mas não está possessa. Aí vai lá, põe a mão na cabeça, roda, empurra, começa a invocar o demônio. Vem, demônio, manifesta, vem. Isso é invocar, isso é espiritismo. Jesus falou de demônio, mas falou num contexto diferente. E nós temos, muitas vezes é necessário sim, aquela oração, sai em nome de Jesus. Há casos que é necessário sim, eu fiz muito isso. Mas essa não é a nossa ênfase aqui no culto, pelo menos. Aqui no culto a nossa ênfase é cultuar a Deus e pregar a palavra do Senhor. Essa que é a nossa ênfase, porque o nome já diz, culto a Deus. O nome já diz. Mas para encerrar, se você quiser, o 8 ali, se quisermos nos aprofundar bastante, devemos então também estudar o grego, o hebraico, a cultura dos judeus e tal. Aí no caso de você querer se aprofundar muito. Mas só para lembrar também, não é. Olha, eu até citei uma frase do latim aqui, irmãos, coisa que eu costumo fazer pouco. Também não é para ficar estudando o grego, para vir aqui depois dizer, é porque no grego diz isso, é porque no outro diz isso. Não, é para estudar o grego só para entender. Não precisa ficar falando que aqui nem li, nem no PG, nem em lugar nenhum, o tempo todo, que você do grego diz isso para se mostrar, não. Mas precisa estudar ele só para saber, só para entender a palavra só. Porque a nossa linguagem, quanto mais simples, tanto aqui na igreja, quanto no PG, quanto em qualquer lugar, quanto mais simples a nossa linguagem, mais Deus age, mais o povo entende. Amém? Vamos ficar de pé.